O orçamento anual de uma empresa não começa na planilha. Começa antes, quando o CFO e o time de finanças precisam definir qual o tamanho de receita que a empresa pode perseguir, qual é a margem que o negócio consegue defender e quanto de caixa vai ser necessário para financiar o crescimento. Essas premissas macro estão a fundação de todo o processo orçamentário e construí-las bem, com dados reais na mão, é o que separa um orçamento sólido de um orçamento que o mercado derruba logo ali no primeiro trimestre. Então hoje eu vou te mostrar como controllers e CFOs podem usar o Claude para fazer projeções analíticas de suporte, rodar cenários rápidos, testar premissas, entender os limites do negócio antes de o processo orçamentário formal começar. Isso não substitui o orçamento. Isso te dá munição para construir um orçamento melhor. No vídeo da semana passada, construímos o modelo gerencial completo da Agro Premium Distribuidora, uma empresa fictícia, né, onde a gente construiu ali no Excel DEPARA, balanço patrimonial, DRE comparativa de 3 anos, fluxo de caixa indireto e 29 KPIs, tudo a partir do balancete analítico bruto. Direto no Excel com Claude, na extensão que funciona dentro do Office 365. Se você não viu, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Vale a pena você assistir porque hoje a gente parte de onde paramos nesse teste da semana passada. O modelo já está pronto e os dados históricos já estão estruturados, né? Você vai perceber, se você não pediu o balancete junto com o prompt na semana passada, entra no vídeo lá e comenta lá que eu mando para você o link para você baixar. Quando você abrir o balancete, que estão de uma empresa fictícia, você vai ver alguns dados para a gente começar aqui essas projeções, né? Receita líquida de 694 milhões em 2025, margem líquida caindo 3 anos seguidos, de 3% para 1,7%, e dívida que mais que dobrou em 2024. Esse é o retrato dessa empresa fictícia, e é a partir desse retrato que o CFO, no caso representado por mim aqui, pode chegar em uma reunião com o board e responder perguntas como, por exemplo, dado histórico, o que é um crescimento realista para 2026? Imagina que o CFO chegou num board ali ou na reunião de diretoria, eles podem perguntar para ele. Se ele for despreparado, ele vai estar numa sinuca de bico, né? Geralmente, quais são as perguntas que aparecem num board, né, para discussão de uma projeção orçamentária para o ano que vem? O que é um crescimento realista para 2026? Qual que é a pressão de caixa que vem junto com esse crescimento? Se a safra decepcionar, nesse caso aqui é uma empresa do agronegócio, né? Se a safra decepcionar, a empresa aguenta? Então, essas perguntas precisam de respostas antes mesmo do orçamento começar. É exatamente isso que eu vou demonstrar agora usando o Claude, ok? Vem aqui comigo aqui que eu vou compartilhar a tela com vocês e mostrar de onde a gente vai partir, né? Então, aqui está o modelo da AgroPremium, aquela empresa fictícia do vídeo anterior, o mesmo construímos no vídeo anterior, DEPARA, balanço comparativo, DRE comparativa, com 3 anos de histórico, déficit indireta, KPIs. Então, eu vou usar esse modelo como base para rodar uma projeção analítica de 2026. Lembrando que aqui a gente tem os dados históricos de 2023 e 2025, então a gente vai fazer uma simulação como se estivéssemos projetando para 2026, tá? Com premissas que eu defino, cenários que eu controlo e resultado que eu vou usar como insumo para o processo orçamentário formal, ok? Então tá aqui o arquivo, eu já vou clicar aqui no Claude que já está instalado, né? Eu já tenho aqui uma colinha aqui com prompts que a gente vai iniciar e testar. Então qual que é a parte importante? Lembre-se que isso aqui é um arquivo que eu usei na semana passada, né? E quando você faz, faz o teste aqui no Excel, no dia a dia também vai ser assim. Quando você usa essa extensão do Claude dentro do Excel, depois que você termina o trabalho e salva o arquivo e fecha, o histórico de conversa aqui ele se perde, ele não fica salvo. Ele é muito diferente lá do Claude no desktop, do Claude da parte do chat que você tem nele, do Cloud Code, que fica o histórico ali, tá bom? Aqui você perde. Então, como a gente tem que começar? A gente vai ter que pedir para ele se contextualizar. Então, o meu prompt aqui, deixa eu copiá-lo aqui e colar. Vamos lá. Ó, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem aqui.
Deixa eu ver se tá legal para vocês olharem aqui. Beleza, ó. Você tem acesso ao modelo gerencial completo da Agroprimo Distribuidora SA nessa planilha. O modelo contém as abas Depara, Balanço Patrimonial, DRE Comparativa, Déficit Indireto, KPIs. Leia a aba DRE Comparativa e a aba de KPIs e me apresente um diagnóstico executivo do histórico, tendência de receita, evolução de margem, situação de endividamento e os 2 ou 3 sinais de alerta que um CFO deve ter em mente antes de definir o orçamento 2026. Não projete ainda, quero o diagnóstico primeiro. Então, olha só, respira. Aqui, imagine que você é um controller ou um CFO e você vai iniciar uma projeção orçamentária porque você vai ter uma reunião com o board de diretores para definirem as premissas macros para iniciar o processo orçamentário do ano seguinte, ok? Aqui não estamos falando de orçamento, mas esse exercício aqui é um exercício comum de controllers, CFOs ou outros diretores. Então, você foi convocado para uma reunião como CFO para levar para o board um cheiro do que pode ser o ano seguinte. Claro que vai ter várias premissas e várias discussões de todas as áreas, tá bom? E você, que não é bobo nem nada, você não vai de mãos vazias, né? Por isso que você está usando o Cloud aqui. Então, imagina que a reunião é daqui, sei lá, de manhã e a reunião vai ser na parte da tarde. Você quer montar alguma coisa. Então, nós vamos começar com essa modelagem financeira, que geralmente um CFO tem, e agora vamos pedir para o Cláudio trabalhar. Aqui, como eu disse antes, estamos pedindo para ele se contextualizar. O quê? O que é isso? Ler essas guias aqui e ter ideia do que está rolando, porque ele não tem um histórico, tá bom? Então é isso que vai acontecer aqui, ó. Vamos lá. Vamos ver aqui ele trabalhando. Vou ler as duas abas, balanço patrimonial, papapá, isso aqui é normal. Ele está avisando que vai registrar a entrada no log. No vídeo da semana passada eu expliquei, o log é uma guia que tem aqui no Excel, que ela é habilitada a partir das configurações do Cloud que funciona aqui dentro do Excel, para que tudo que você peça para fazer, ele salve ali como histórico. Deixa eu até parar aqui só para mostrar para vocês de novo. Então aqui, ó, tem essa guia, aqui, tá vendo? Essa guia, ela tem aqui o histórico do que foi feito na semana passada, tá vendo? Então, esse arquivo ficou uma semana fechado. Abri ele aqui agora, eu consigo ver o que foi feito. Tudo que a gente fizer aqui, ele vai deixar um histórico também, para depois, se você quiser rever o que foi feito, né? Se você não lembra, ele te explica tudo aqui detalhadamente, tá bom? Mas vamos ao que interessa aqui, que é a parte que ele trouxe pra gente aqui, ó, olha só. Então, qual que é o contexto aqui, ó? Ele trouxe um diagnóstico, falando os principais pontos de receita, de margem, EBIT, alguns indicadores, falou sobre endividamento, trouxe alguns sinais de alerta para o orçamento, tá vendo? Olha que legal. Tudo isso é informação que, se você tem uma reunião daqui a pouco e você não se preparou, ele já te ajuda bastante, porque o Claude tem uma skill financeira aqui. E ele não alucinou porque ele não buscou nada na internet. Ele buscou apenas a informação que tem aqui nas guias, entendeu? Então você pode ler isso aqui, né? Para você se contextualizar e você definir algumas premissas. É claro que quando você é convocado para uma reunião assim, você, naturalmente, como você for, já está pensando, né? Pelo histórico, como é que vai ser o ano que vem, entendeu? Então você já, com certeza, tem alguma coisa na cabeça e você não vai chegar lá com uma coisa qualquer. Mas o ponto é que o Claude ele pode facilitar muito o seu trabalho numa situação assim. Eu estou exagerando aqui que a reunião vai ser na parte da tarde, mas imagina que a reunião vai ser daqui 2 dias. Você tem tempo. Você tem tempo para brincar, para ele te ajudar a pensar e fazer uma coisa muito mais refinada, ok? Agora que ele deu o contexto aqui, vamos para a parte B. A parte B eu vou pedir para ele começar uma projeção a partir de algumas premissas que eu já defini aqui. Vou copiar aqui minha colinha e vou copiar e colar aqui também. Vamos lá, ó. Deixa eu colocar aqui de um jeito que seja mais fácil para vocês lerem com o zoom.
Então, olha só. Você tem acesso ao modelo gerencial da AgroPremium Distribuidora SA nessa planilha, incluindo a aba DRE comparativa. Com histórico, usa DRE comparativa apenas com base estrutural e de sazonalidade mensal. As premissas de projeção. Então, olha aqui quero fazer um super parêntese, né? E eu vejo isso no dia a dia, muitos profissionais me procuram, eu vejo profissionais fazendo isso. Tem gente que está achando que a inteligência artificial chegou e vai fazer todo o trabalho dele. Não é isso, a inteligência artificial vai potencializar o seu trabalho, vai fazer você fazer o seu trabalho de uma maneira mais rápida, né? Então, não adianta você chegar aqui e falar para ele assim, faça uma projeção para mim, sem muito contexto. Ele vai fazer, só que ele vai fazer uma projeção baseado num achismo, né? A partir do que ele tem de skill financeira, vai ficar uma coisa até interessante, mas você como profissional, você tem que vir para um exercício como esse mais preparado, né? Então, as premissas ou julgamento profissional, isso não vai ser tirado de você, isso continua contigo, tá bom? Então, por isso que aqui nesse prompt eu estou colocando aqui algumas premissas. Não coloquei todas, para deixar bem claro. Eu trouxe algumas premissas e propositalmente eu não coloquei todas as premissas que são necessárias, só para a gente ver como é que o Claude se comporta, tá bom? Mas vamos lá. As premissas de projeção para 2026 são as seguintes. Siga exatamente. Receita bruta, acréscimo de 8% sobre 2025, margem bruta mantida em 18%, despesas administrativas, acréscimo de 5%, despesas comerciais, aumento em 12%, concentrados no segundo semestre, melhora de 10% no resultado financeiro líquido, ponto. Monte uma nova aba chamada Premissa 2026, documentando cada premissa. Eu estou mexendo aqui, de repente está mexendo no zoom de vocês. Documentando cada premissa com justificativa. Em seguida, construa a aba DRE 2026, com a projeção mensal de janeiro a dezembro de 2026, com cada linha linkada dinamicamente à aba premissas. Então, o que eu estou pedindo aqui para ele? Eu estou falando assim, olha, estou te dando algumas premissas aqui, crie duas abas, uma aba chamada premissas, você vai listar essas premissas que eu inputei aqui, e a partir dessas premissas e do histórico, né, das demonstrações financeiras que está aqui, né, principalmente da DRE, você vai fazer uma projeção de DRE para 2026. Lembrando que aqui eu tenho só os números de até 2025. E é como se eu estivesse fazendo um exercício para 2026, ok? Vamos lá? Deixa eu deixar o mouse aqui bonitinho, nesse lugar aqui, para a gente ver como ele vai se comportar. Ó, já trouxe ali alguns itens, né? Então, inspecionando DRE comparativa, criar aba premissas 2026. Putz, ele já trouxe aqui um sinal de alerta. Olha só. A DRE comparativa só tem totais anuais, não há sazonalidade mensal histórica. Como devo distribuir 2026 mês a mês? Olha que interessante. Interessante, realmente, vamos ver aqui. Ó, a DRE comparativa está anualizada. E lá no prompt, olha o que eu coloquei no prompt aqui, ó. Você tem acesso ao modelo gerencial, cadê? Usa a DRE comparativa apenas como base estrutural. As premissas de projeção das medições são as seguintes. Siga exatamente a receita bruta. Cadê? Onde é que eu falo isso aqui? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Usa a DRE comparativa apenas como base estrutural e de sazonalidade mensal. Distribuição percentual de receita e custos por mês. Então, isso que ele está criticando aqui, né? Realmente anualizado. E vamos ver o que a gente pode responder aqui para ele tentar nos ajudar. Então, a DRE comparativa só tem totais anuais, não há sazonalidade mensal histórica, como devo distribuir 2026 mês a mês. Então, ele deu a opção número 1 aqui, linear, 1/12 por mês, curva agronegócio típica, você fornecerá os percentuais. Como eu disse que propositalmente eu não coloquei todas as premissas aqui, porque eu queria exatamente que ele trouxesse esse tipo de crítica aqui para você ver como é que ele funciona, para você ver que tem uma inteligência financeira aqui, né, antes de você seguir. Numa situação normal, o que você vai fazer? Numa situação normal, você vai parar, vai pensar nessa premissa antes de você continuar. Se não for nenhuma das opções, você vai vir na última opção aqui e vai marcar qual seria a premissa, né, ou qual seria o caminho que ele ia perseguir. Ok? Nesse caso aqui eu vou colocar linear 1/12 por mês, tá? É aleatório aqui só para a gente ver como é que ele se comporta.
Então ele vai criar aqui uma guia premissas e uma guia DRE 2026. Vamos ver se vai aparecer aqui. Pronto, orçamento. Deixa eu colocar um. Ó, ele trouxe aqui, ó. Pronto, orçamento 2000. Ele tá chamando de orçamento aqui, gente, mas é claro que não é orçamento, né? É porque o meu prompt ali, eu não tomei o cuidado de dar mais contexto para ele. Mas isso aqui é uma projeção financeira para apoiar a discussão preliminar para fazer o orçamento, que é muito mais complexo, né? O orçamento envolve todos os departamentos, são dezenas de centenas de peças orçamentárias, dependendo do porte da empresa. Claro, se for uma empresa pequena ou de médio porte, talvez uma projeção feita aqui no Excel dessa forma aqui, com o balancete e algumas premissas do controller ou do CFO, realmente funciona, tá? Mas se for uma grande empresa, a gente não está falando de orçamento ainda, que é o cenário desse teste que a gente está fazendo aqui, ok? Então, o que ele trouxe aqui? Olha só. Pronto, o orçamento 2026 mensalizado entregue em duas abas. Premissas, com bloco de inputs, crescimento de receita, margens, despesa, financeira líquida e tabela de sazonalidade linear para a maioria, concentrada no segundo semestre para comerciais. Mude qualquer valor aqui e a DRE inteira recalcula. Olha que legal isso. Lá na guia DRE, ele trouxe 12 meses, mais total anual, com banner, borders, destaques visuais, EBIT, DEBIT, lucro líquido. Resumo do que 2026 mostra. Olha que legal. Trouxe uma projeçãozinha ali, ó. Reverte parte da deterioração de 2025, mas ainda longe dos 3% de margem líquida de 2023. A premissa-chave que carrega o resultado é a melhora de 10% no resultado financeiro. Se a Nossa, nem sei falar isso, desalavancagem não acontecer, o lucro líquido volta para a casa dos 12 milhões. Quer que eu prossiga com a análise de sensibilidade sobre as premissas críticas, receita, margem bruta, projeção do balanço patrimonial deve ser 2026, ou cenários otimista conservador lado a lado. Olha que legal. Eu nem passei o próximo prompt para ele, né? Ele já me deu aqui algumas dicas do que a gente deveria fazer para continuar. Você quer que eu projete, ele está dizendo aqui, você quer que eu projete, faça uma análise de sensibilidade e projete o balanço patrimonial, deve ser para você? Muito legal esse skill, né? Mas vamos lá. Então, ele projetou, ele fez aqui o painel de premissas, olha que legal como ficou. Tudo aquilo que eu coloquei para ele imputou aqui, ó. As premissas que eu disse. Aí ele trouxe aqui a coluna do valor base para 2025, quais são as premissas, a projeção, justificativa. Legal, né? Ver se fica melhor. Não, aqui. Trouxe a questão da distribuição mensal linear, que eu lembro que eu dei ok para ele, né? Olha só, ele trouxe uma projeção linear, não é o ideal para o agronegócio, a gente tem que considerar a sazonalidade aqui, tá bom? Então, vamos lá. O que mais? Acho que foi só isso. Depois que ele preencheu isso aqui, ele veio aqui na DRE e projetou ela. Olha, tudo rastreável por fórmula, olha que legal. Você vê aqui, ó, em qualquer célula, ele tem as fórmulas aqui, linkando ali para a guia de premissas, e aí ele foi projetando. Claro que você não vai confiar em 100% disso aqui, você vai revisar depois, né? Mas isso aqui já é um esqueleto absurdo aqui para você começar a fazer a projeção orçamentária para o ano seguinte, ok? Então vamos para o próximo passo. Deixa eu pegar minha colinha aqui. O meu próximo passo é pedir para ele fazer um fluxo de caixa projetado. Ó, vou copiar. Vamos lá. Vou copiar aqui minha colinha e vou colocar aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Ó, olha o que eu estou pedindo para ele. Com base na DRE de 2026 projetada e na DFC indireta histórica que a gente tem ali, né? Que a gente fez na semana passada, construa o fluxo de caixa projetado 2026 pelo método indireto. Premissas de capital de giro. Prazo médio de recebimento de clientes, 52 dias. Prazo médio de pagamento de 32 dias. Giro de estoque de 68 dias, mantendo o padrão operacional da empresa. Calcule a NCG mês a mês e identifique os meses com maior pressão de caixa. Considere a sazonalidade do agronegócio.
concentração de vendas no segundo e quarto trimestres, apresente na aba DFC 2026 com gráfico de saldo de caixa mensal. Geralmente, a gente faz essa projeção de DFC fazendo junto a projeção do balanço patrimonial. Vamos ver se ele vai criticar isso aqui ou se ele vai fazer com uma metodologia diferente, tá bom? Vamos em frente. DFC 2026 mensal entregue na guia DFC 2026, método indireto, totalmente amarrada a DRE 2026 e balanço patrimonial de dezembro de 2025. Estrutura, aí trouxe ali sazonalidade, trouxe ali os percentuais de drivers de crescimento para cada mês, aplicado sobre a receita bruta, receita líquida e CPV, NCG mensal, o FCO, o FCI, o FCF, caixa, alerta crítico que o modelo expõe. Vamos ver o que ele escreveu aqui. A liberação de 180 milhões de NCG em janeiro vem da premissa de compressão de ciclo financeiro de 160... Compreensão, onde eu tirei isso? Compressão de ciclo financeiro de 160 dias para 88 dias. Isso é um one-off, representa uma mudança estrutural de prazos, não uma melhoria recorrente. Sem essa liberação, o FCO anual cairia de 108 milhões para mais ou menos 30 milhões, o caixa final ficaria perto de 18 milhões, não 96 milhões. Se a redução de prazo não se materializar, há risco de caixa negativo em alguns meses do segundo trimestre. Olha que interessante, eu trouxe uma análise aqui, né? Sugestões de continuidade. Sensibilidade da DFC à premissa de prazos, os prazos médios ali, né? Quanto vale cada dia de ciclo? Balanço patrimonial 2026 projetado fechando o tripé DRE, balanço patrimonial DFC. Olha que interessante. Ele já está querendo seguir um pouco adiante aqui, né? E o cenário C, cenário conservador, mantendo o prazo de 2025. Isso não estava previsto aqui. Eu vou pedir para ele ir de opção B aqui, para ele projetar o balanço patrimonial também, para a gente fechar o tripé. Que realmente, quando a gente vai fazer uma projeção financeira, para ter uma modelagem financeira que apoie o orçamento para o ano seguinte, ou então a consolidação das peças orçamentárias para fazer a projeção financeira, realmente tem que ter esse tripé. Você começa pela DRE, e aí você projeta balanço patrimonial, DFC, NCG, o ciclo financeiro e os demais indicadores, né? Então você tem uma visão completa. Isso aqui não estava no script aqui, mas eu vou pedir para ele ir de opção B. Vamos seguir com a sugestão B. Vamos ver o que acontece aqui. Bom, ele terminou de gerar aqui o balanço patrimonial projetado. Vamos ver o que aconteceu aqui. Olha que legal. Trouxe aqui uma estrutura de balanço patrimonial, projeções, já com tudo amarrado por fórmula. Vou dar um F3 aqui. Tudo amarrado por fórmula, tá vendo? Legal. E com cheque aqui, bonitinho, ativo e passivo. Se a gente olhar aqui, ó, saldo de caixa final do mês puxado deve ser 2026. Aí que legal isso. Mas enfim, vamos ver o que ele sinalizou pra gente aqui. Vamos ler aqui juntos? Vamos lá? Cadê? Pá. Nossa, é muita coisa, né? Mas cadê? Ó, balanço patrimonial 2026 projetado entregue. Tripé DRE mais balanço patrimonial mais DFC fechado com ativo igual a passivo mais PL, zerado em todos os 12 meses, estrutura ativo circulante, não circulante, ele fala um pouquinho, fala dos resultados-chave, de caixa, cliente, estoque, linha de ajuste de timing, captura defasagem entre provisão de IRPJ mensal na DRE e pagamento efetivo trimestral na prática, atinge 11, não sei se é 11 mil ou 11 milhões, eu acho que é 11 milhões 770 em setembro de 2026 e 0 em dezembro de 2026. Em uma implementação refinada, viraria saldo de RPJ pagando obrigações tributárias. Olha que interessante. Alerta que o balanço patrimonial cristaliza. O balanço encolhe de 616 milhões para 564 milhões em 2026, porque a empresa devolve 130 milhões de capital de giro ao virar caixa.
Isso é resultado direto da premissa de compressão de ciclo, de 160 dias para 88 dias. Se essa compressão for parcial, digamos 30 dias em vez de 70, o ganho de caixa cai pela metade. E o balanço patrimonial fica diferente. Pronto, aí olha só, ele tá trazendo ainda, ele continua trazendo sugestões. Eu nem estou terminando o meu script aqui de usar mais um último prompt aqui. Vamos para o próximo passo? Aí ele pergunta, você quer, letra A, análise de sensibilidade sobre a premissa de prazos? B, cenário otimista conservador? Ou C, dashboard executivo de orçamento 2026? Muito legal, né? Então, cara, você pode seguir aqui, mesmo que você não dê muito contexto para ele, mas eu recomendo que você dê contexto, dê premissas. Se ele perceber que você veio com uma pobreza de informações aqui, ou não está muito preparado, ele mesmo começa a criticar, a nortear, a falar que você tem que colocar uma premissa específica, que uma coisa não está legal, sabe? Acho isso muito da hora aqui dessa skill, né, profunda financeira que o Claude tem, beleza? Mas enfim, vamos seguir meu script. Eu tenho mais um prompt aqui, e é o último prompt em que eu peço para ele, depois de fazer tudo isso, e não estava previsto fazer a projeção do balanço patrimonial, mas beleza, foi legal ele ter criticado isso aqui. Eu quero que ele faça agora 3 cenários. Ó, vamos voltar aqui para vocês verificarem. Crie 3 versões de orçamento 2026 na aba Cenários. Eu estou pedindo para ele criar uma aba nova chamada Cenários, mantendo a estrutura da DRE 2026 como base, que é o cenário básico com as premissas definidas. Crie o cenário otimista, que é receita mais 5 pontos percentuais adicional sobre a base, melhora de margem bruta de 0,5 pontos percentuais por renegociação com a fábrica, despesas controladas no patamar base. E um cenário de estresse, que pode ser popularmente chamado de cenário pessimista, né? Que eu estou prevendo aqui nesse cenário? Uma safra ruim, uma redução de receita de 15% por postergação de compras de produtores, inadimplência de clientes, mais 2 pontos percentuais, despesas fixas mantidas, resultado financeiro sem melhora. Para cada cenário, apresente receita líquida anual, EBITDA, margem EBITDA, lucro líquido, dívida líquida, EBITDA projetado e o mês mais crítico de caixa. Monte painel comparativo visual lado a lado. Vamos ver o que sai daqui? Vamos lá. Bom, pessoal, ele terminou aqui de fazer a projeção de 3 cenários para mim. Vamos ver o que aconteceu aqui? Então, olha só, ele trouxe aqui. Por algum motivo está com um erro aqui. Depois eu vou pedir para ele corrigir isso aqui. Não sei o que aconteceu aqui. Trouxe aqui o que eu pedi, mas olha só. As colunas E e F não estão preenchidas aqui, hein? Vamos ver o que aconteceu? Vamos ler aqui. Vou colocar um zoom aqui na tela. Vamos ver o que aconteceu aqui. O que ele está trazendo aqui pra gente. Ok. Papapá, conferir. Aba cenários entregue com 3 cenários completos, lado a lado. Painel comparativo, aí trouxe uma síntese aqui. Os indicadores base versus otimista. E aqui se eu arrastar para cá, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui esse chat aqui. Nossa, que dificuldade a minha, meu Deus. Ah, tá aqui, ó. E traz também aqui o cenário de estresse. O que o cenário estresse expõe? O primeiro prejuízo da série histórica, lucro líquido na verdade, prejuízo, né? Líquido de 9 milhões, queda de 15%, covenant bancário violado em larga margem, cobertura de juros próxima de zero, caixa negativa, observação importante sobre a metodologia. O cálculo de caixa final desta aba é conservador, não inclui liberação de 78 milhões de NCG da DFC 2026, com pressão de ciclo. Se essa liberação ocorrer, todos os 3 cenários ficam mais ou menos 80 milhões melhores em caixa, mas vê-se que mesmo assim o estresse ainda viola o covenant de alavancagem, pois esse é calculado pelo EBITDA, que não se beneficia de liberação one-off
de capital de giro. Implicação para discussão de orçamento. Olha que legal isso aqui. Uma sugestão dele. O cenário base passa o covenant com folga apertada. 2,04 vezes versus limite de 3 vezes. Basta a receita ficar mais ou menos 6% abaixo do projetado, alinhando-se ao crescimento observado em 2025 para o covenant ficar perto do limite. Isso sugere que a tesouraria deveria renegociar covenants para um teto mais largo, antes de aprovar o orçamento base. Aí, de novo, ele traz mais sugestões aqui para continuar o trabalho com você. Quer que eu monte dashboard executivo de uma página consolidando histórico, mais 2026, mais cenários, ou B, análise de sensibilidade variando duas premissas em simultâneo. Então, o céu é o limite aqui, né? Vamos lá, eu acho que eu vou pedir só para ele fazer aqui. Isso aqui também não estava previsto. Vamos voltar aqui. Então, só olhar aqui primeiro a planilha, né? Então, ele trouxe os 3 cenários. Não tá legal ali, já vou pedir para ele corrigir isso. E embaixo aqui ele trouxe um painel, na verdade já trouxe um painel executivo comparativo, ó, de receita, EBITDA, margem, lucro, alavancagem, solvência e risco de caixa. Ó. Necessidade de funding adicional, que ele falou ali no histórico. Mas vamos voltar aqui. Vamos pedir para ele fazer 2 coisas então. Ó, isso não estava previsto, tá? Mas vamos fazer aqui rapidinho só para a gente ver. É porque assim, se você continuar dando folga aqui, ele vai fazer com você aqui sem parar, gastando tokens e, na verdade, o que você precisa é só chegar no seu objetivo aqui para ter uma peça de projeção para você ir para uma discussão. Claro que você não vai terminar essa geração aqui, já pegar o computador e ir lá para o board discutir. Você vai gastar algum tempo aqui revisando, verificando. Você pode, inclusive, fazer a revisão conversando com ele, que ele é um excelente assistente para isso, tá? Ó, então eu vou escrever aqui. Quero que revise a formatação da guia cenários. Cabeçalho está com algum erro. Ponto. Adicionalmente, vamos seguir com a sua sugestão A. Montar dashboard executivo de uma página consolidando histórico mais 2026 mais cenários. Aí vamos pedir para ele rodar aqui. Terminou aqui, pessoal. Vamos mais uma vez ver o que aconteceu aqui rapidamente. Ó, que legal. Trouxe um dashboardzinho aqui, trazendo uma série de indicadores aqui. Vou dar um zoom aqui para facilitar. Com os anos de 2023, 2024, a projeção 2026 base otimista, pessimista, uma variação. Olha que legal. E aqui embaixo, vamos ver o que mais ele traz aqui. Trouxe o sumário executivo, trazendo um histórico, ó. Histórico de 2023, o orçamento de 2026, explicando algumas coisas, o cenário, recomendação ao CFO. Olha que legal. Então, pessoal, olha só. Aqui, como eu disse antes, o céu é o limite, né? Vamos só ver o que ele escreveu aqui rapidamente para a gente finalizar. Ó, pronto. Cabeçalho corrigido. Eu tinha falado que tinha ficado estranho aqui o cabeçalho de cenários, né? Lá, ele corrigiu. Criou a guia dashboard aqui, que foi a que a gente acabou de passar. Vamos ver o que ele está trazendo aqui. Nova aba verde, primeira posição após o Cloud Log. Eu tirei de lá e coloquei para cá, para ficar mais fácil para a gente ver juntos aqui. Estrutura visual, que eu já passei, recomendações do CFO. Bom, pessoal, é isso, né? O céu é o limite aqui. Então, ele criou um negócio excelente aqui, em menos de 1 hora, para você já ter condições de revisar isso aqui com muito mais detalhes, né? E te preparar para uma reunião
que pode acontecer na parte da tarde, pode acontecer no dia seguinte, mas olha que legal. Você ia gastar muito mais de um dia para estruturar isso aqui com bastante calma, né? Então, o cloud realmente faz a gente ganhar bastante tempo, não é isso? Então, deixa eu voltar para a tela principal aqui. Então, pessoal, deixa eu ser claro aqui sobre o que aconteceu, né? O que aconteceu aqui. O processo orçamentário formal de uma empresa envolve negociação de metas por área, aprovação de board, ciclo de revisão e julgamento estratégico que nenhuma IA substitui. O que nós fizemos aqui é diferente. Usamos o Claude para rodar uma projeção analítica de suporte rápida, baseada em dados reais, com premissas que eu defini e controlo. O resultado que ele trouxe aqui é um insumo para fazer um orçamento, como eu disse antes, não um substituto. É a diferença entre chegar à reunião de planejamento de orçamento com o número na cabeça e chegar com uma análise na mão. O Claude executou a modelagem, mas o julgamento foi meu. As decisões continuam sendo do CFO. Isso é o que eu chamo de contador que usa Claude. Não um profissional substituído pela IA, mas um profissional que chega às reuniões mais preparado, mais rápido e com mais clareza. Se você quer os prompts exatos que eu usei nessa demonstração, comenta aqui embaixo o forecast que eu vou enviar para você. E se você quer aprender a estruturar esse tipo de análise do zero, com metodologia completa e cases reais, o link da imersão que vai acontecer no dia 12 de julho, do curso que está sendo divulgado na Hotmart, está aqui também na descrição. Se esse vídeo foi útil, se inscreve no canal. Toda semana tem uma demonstração prática como essa aqui. A gente se vê na semana que vem. Até mais. Abraço.